Olá, pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2020. Nós estamos aqui naquela quarentena básica, mas acompanhando, claro, o quadro político aí do Brasil. Toda essa movimentação que está ocorrendo, cada fala advinda do governo, quer seja do próprio presidente Bolsonaro, ou de qualquer pessoa que faça parte aí do quadro político do atual governo. E a última da mídia agora de manhã, alimentada, apimentada aí por uma declaração do Ciro Gomes, que é um oportunista de plantão, né? Cada situação que ele encontra uma oportunidade de falar alguma coisa para ganhar visibilidade política, para capitalizar em cima da desgraça alheia, Ciro está presente. A ideia é a seguinte: foi editada uma medida provisória pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Com 39 artigos, a medida provisória está aberta aqui no meu computador. Já li ela uma vez, estou terminando de ler novamente. E está sendo amplamente questionada, manchete de todos os jornais aí de expressão no país, Globo, Folha de São Paulo, UOL, com a chamada, no mínimo, cretina, onde a gente tem a ideia de que o presidente está, através dessa medida provisória, permitindo aos empresários que suspendam os contratos de trabalho, prejudicando massivamente os trabalhadores do país nesse momento de crise. Eu fiz até um comentário no grupo da faculdade aqui, de que a mídia passa a ideia de que Bolsonaro é o próprio anticristo, que come no café da manhã, com creme de minorias, índios, negros, gays, lésbicas e simpatizantes, porque ele é mau pra caramba, né? Essa é a ideia, fechar parênteses. A ideia que a mídia quer incutir, introduzir na mente do brasileiro. Provocar pânico, porque, provocando pânico, os oponentes políticos podem aparecer e dizer: nós somos a solução, eles não sabem governar, então vamos assumir o poder. Bom, a ideia é o seguinte: a medida provisória que o Bolsonaro colocou aqui tem 39 artigos. Dentre eles, nós vamos encontrar algumas situações do tipo... Deixe-me ver aqui, olha, a partir do artigo 4, teletrabalho, que já está previsto na lei, medida provisória, não é para ficar inovando, tem que ser recebido pela Constituição, né? O STF está aí para isso, para não deixar passar nada inconstitucional. E a partir do artigo 4 aqui a gente tem o teletrabalho, sim, trabalho de casa, porque ir para lá, para o ambiente de trabalho, ficar aglomerado, vai ficar doente, ok? Se tiver alguém doente lá, vai ficar doente, não tem nada de errado com isso. Teletrabalho, sim. A gente tem aqui o capítulo 3 da antecipação de férias individuais. Se o indivíduo tem férias recolhidas não gozadas na empresa, receba essas férias agora, fique em casa e etc. Ajude. Mas eu não quero receber minhas férias agora porque eu não posso sair. Receba suas férias agora, meu jovem, porque esse é o momento, ok? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, né? Nós temos aqui também no capítulo 4 da concessão de férias coletivas. Sim, vamos fechar a empresa. Se é uma empresa que trabalha com todo mundo junto ali, emboladinho, vamos fechar, dar férias coletivas para todo mundo. Notem que todo o propósito aqui mantém o empregado vinculado à empresa. Não está falando se mandar, manda embora. Vai. Tem que queira todo mundo sair, fechar as portas, mas manda embora. Não é isso. E do aproveitamento da antecipação de feriados, olha, nós vamos ter tantos feriados aí no ano, então vamos pegar esses feriados, antecipar no momento da crise agora da pandemia, e depois vocês trabalham no feriado. Oh, nossa, que coisa horrível. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Capítulo 6 do banco de horas. Então, vamos criar um banquinho de horas. Vocês estão devendo horas no banco de horas e, ao decorrer do processo de trabalho, a gente vai descontando essas horas que vocês ficaram aí parados. Capítulo 7 da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, facilitar a questão da obrigatoriedade do uso de EPI no ambiente de trabalho, de proteção, para que não pegue o coronavírus, né? O Covid-19. Capítulo 8, do direcionamento do trabalhador para qualificação. E aqui é o artigo 18. Esse é o artigo bomba. É o artigo que os arautos do apocalipse político no Brasil estão utilizando. O Bolsonaro revogou, por causa da pressão política, ele revogou. Mas vamos entender o que diz aqui o artigo 18, o artigo bomba, que, de acordo com o Ciro Gomes, é inconstitucional, que dá o direito ao empresário despedir os trabalhadores, acabando com o trabalho no Brasil, tem que
fazer uma intervenção em Bolsonaro porque Bolsonaro não sabe governar. Essa é a ideia de Ciro. O capítulo 18 fala que o empresário pode suspender, a grosso modo, suspender o contrato de trabalho por 4 meses. E não vai depender de acordo coletivo de sindicato, nada disso. Poderá ser, no parágrafo 1º, inciso 2, poderá ser acordado individualmente com o empregado ou com um grupo de empregados. Será registrado em carteira de trabalho física ou eletrônica. Parágrafo 2º, o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual. É suspensão contratual, isso vincula o empregado à empresa. Digamos assim, é o artigo mais complexo, mais questionável aí dessa medida provisória. No capítulo 9, artigo 19, do diferimento do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, né? Então, o indivíduo pode receber aí o fundo de garantia. É feito tudo, senhores, para manter o vínculo do empregado à empresa, certo? E permitir, e essa é a parte que não se está analisando, propositadamente, tanto a mídia quanto os defensores do caos não estão analisando propositadamente todo o contexto, porque culturalmente nós estamos viciados a sempre observar o lado do empregado, não entendendo que empregado existe porque alguém foi lá, criou uma empresa, usou os seus recursos, os seus meios de produção para que haja emprego. E a maioria das empresas no Brasil são pequenas empresas. E no meio dessa crise, 3, 4 meses sem produzir, pagando salário, essas empresas, senhores, leiam meus lábios, vão quebrar. Essas empresas vão quebrar. E aí, quando acabar a crise, você não vai ter emprego. O que o governo está fazendo é criando medidas que garanta o seu vínculo empregatício, vai diminuir o seu recurso, sim, mas se onerar somente o empregador, as empresas vão quebrar. A gente não pode parar, tem que continuar. E quando acabar a crise, tem que ter emprego. Então, vai para o banco de horas, etc. Tal, você paga, trabalha um pouco a mais, folga para você, folga o empregado. O governo vai dar aí para quem é profissional liberal R$200 por mês. Enfim, são situações necessárias, previstas na lei, e aí a pressão política e a interpretação maldosa e proposital revogou aí, fez o presidente revogar o artigo 18. Os defensores do caos que vomitam em cima do governo, que sentem nojo desse governo, que entendem porcaria nenhuma de política, fazem o quê? Vão lá e interpretam de forma negativa, de forma ruim, propositadamente, para que o governo revogue, e vão usar isso aí dizendo que Bolsonaro, comedor de criancinhas, né, de minorias, de negros, índios, gays e por aí vai, que não ama ninguém e que é corrupto, vamos acabar com esse governo agora, etc. Tal. Leiam meus lábios de novo, quando acabar a pandemia, vocês vão estar desempregados. Se nada for feito também para preservar as empresas, somente o empregado, vocês vão ficar desempregados. Então, se querem fazer isso de forma justa, vão lá, façam uma leitura responsável da medida provisória. Vão encontrar esse texto no artigo 18 dessa medida provisória. Deixa eu ver aqui o número da medida provisória direitinho para vocês aqui, ó. Medida provisória número 972, de 22 de março de 2020. Leiam essa medida provisória e concluam que as ações ali tomadas são para preservar os vossos empregos, mesmo que diminuindo a vossa renda, e preservar as empresas, porque se assim não for feito, as empresas vão quebrar e os senhores vão ficar desempregados.